Programa Palavra Franca, mais uma noite aqui, esperando por vocês. Gente, as sextas-feiras só tem sentido quando a gente chega aqui nessa bancada. E sempre trazendo para vocês informação, conhecimento, curiosidades, com convidados especiais, como o de hoje que nós temos aqui. Mas antes, eu quero deixar uma pergunta para você que está nos assistindo aí e vai concorrer a um brinde. Tem um personagem do desenho animado, né, da Walt Disney, se não me engano, muito conhecido entre nós. Ele tem um nome muito famoso. Ele é o Coelho Pernalonga. Mas como é que a gente fala a verdade, o programa Palavra Franca? A curiosidade que eu quero deixar para você participar aí do programa é essa. O Coelho Pernalonga, ele é um coelho ou é uma lebre? Fica a dica. Nem tudo que te ensinaram é verdade. Gente, começamos mais um programa hoje, Palavra Franca, recebendo aqui o doutor Navarro, Ricardo Navarro de Andrade. Ele é jornalista, é formado em Direito, tributarista, também atua na área criminal e, sobretudo, gente, é um grande amigo. Noite especial, convidado especial aqui terminando o primeiro mês do ano, janeiro. Deixando aqui já para vocês meus votos de muito sucesso durante esse ano todo, gente. Vamos começar hoje com ele, que é carioca. Até onde eu sei, ele é carioca e estava na cidade maravilhosa. Hoje nós damos boas-vindas ao doutor Ricardo Navarro. Boa noite, doutor. Boa noite, Amilson. Boa noite a todos os nossos web telespectadores. Né? Um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui hoje no seu programa e que eu possa estar à altura, né? Eu possa conseguir responder todas as perguntas aí que me forem feitas. Tá? É um grande prazer. Gente, ele já passou da altura. Pelo que eu medi aqui, ele já passou da altura. Mas vamos lá, né? Programa Palavra Franca hoje com esse grande amigo, né? Morador de Valparaíso, líder, gente, ele é líder também, né? Hoje ele atua com o direito, na área do direito, mas ele também, né, atua na área de jornalismo. Olha, o homem, não, e também tem formação em marketing e publicidade. A pergunta primeiro que eu quero fazer, doutor, para os nossos web telespectadores aqui, é Valparaíso, Brasília. Como é que saiu um carioca lá de Meia, é isso mesmo? Lá do Meia? Nascido no Meia. Como é que saiu um carioca lá do Meia e veio parar aqui em Valparaíso? Como é que foi essa trajetória aí? Bem, eu vim para cá por conta do meu pai, né? Meu pai, ele formado em arquivologia, né? Ele não estava conseguindo emprego no Rio de Janeiro, isso foi na década de 80. Sim. E ele teve uma proposta de vir para Brasília para poder trabalhar aqui com a área dele. Isso foi em 1988. E nós morávamos todos juntos, só que ele decidiu, em pouco recurso, vir sozinho a Brasília e ficou morando na casa da minha avó, a mãe da minha mãe, que já morava aqui com os seus filhos. Então, ele veio morar na 104 Norte, nessa época. E conseguiu. Quando ele se estabeleceu no emprego, ele mandou que nós viéssemos do Rio para Brasília também. Então veio eu, a minha mãe e o meu irmão mais velho. Viemos para cá e aí começou a nossa história aqui no Planalto Central, né? Ficamos morando junto com a minha avó, né? Ali moravam quase 20 pessoas dentro de um apartamento. O quê? Como assim? 20 pessoas? Olha, aqueles apartamentos da Asa Norte eu sei que são grandes, mas 20 pessoas? De enorme. A minha avó teve 10 filhos. Desses 10 filhos, 8 moravam com ela ainda, mais os agregados, né, e mais os netos. Então, rapaz, eram bastante pessoas. Pra gente, pra nós que éramos pequenos, eu e meus primos, eu, meu irmão e meus primos, era uma maravilha, né? Porque a gente estava sempre no meio dos primos, brincando. No meio da turma, né? Então tudo era uma grande diversão. Mas para os adultos, com certeza, era um pouco incômodo. Mas logo em seguida, isso foi no ano de 89, nós mudamos para 714 Norte também. Meu pai conseguiu alugar um apartamento, ficamos morando lá.
Só que a pessoa que estava alugando a propriedade para a gente pediu de volta a casa, que ela estava, parece que fazendo um teste, pediu de volta e a gente voltou para a casa da minha avó, mas aí também não durou muito tempo, nós viemos conhecer Valparaíso. Aí, nessa de conhecer Valparaíso, meu pai acabou alugando a casa, que até hoje, que posteriormente ele comprou, né, ali na etapa D. E aí eu fiz a minha infância, o final da minha infância, início da minha juventude, ali na etapa D. Tive outras oportunidades, voltei a morar no Rio de Janeiro sozinho, né, por conta de uma fase da minha vida em que eu fui atleta profissional. Olha aí, o homem foi atleta, gente. Eu não vou nem arriscar dizer em qual esporte. Qual esporte? Voleibol. Voleibol. Também, com certeza aí a pergunta deve estar sendo feita aí ao vivo, porque eu até para poder chegar perto dele aqui tive que fazer um milagre aqui da internet, né? Porque qual a sua altura, doutor? 1,98. Brincadeira, negócio desse. Você sabe que meu sonho é ser alto, né, pai? Eu acho que eu não chego lá. O que você acha? Vou te emprestar uma perna de pau. Aí Só assim, né, gente? Só assim, porque vai ser alto assim lá. Aí então você foi pro Rio de Janeiro para praticar. Aí fui morar lá, né? A família do meu pai é toda de lá. Claro que quando eu cheguei, eles me deram suporte. A princípio eu fui morar na casa da minha madrinha, porque eu fui jogar no Vasco da Gama. Ah, o homem jogou no Vasco. Só que logo nos primeiros meses, à época, o falecido Eurico Miranda, né, aconteceu alguma coisa lá que ele acabou com o esporte amador, né, do Vasco da Gama e desviou todo o dinheiro para o esporte profissional, para o futebol profissional. Sim. Então ficaram cerca de 300 atletas amadores na rua do dia para a noite. Que isso, doutor? E aí eu já estava preparado, inclusive, para voltar para cá, foi que eu consegui o contato com o técnico do Flamengo, né, o professor Arli. Um abraço, professor Arli, alguém que eu tenho um apreço muito grande. E ele, naquele momento, me acolheu eu e um outro amigo meu também, que estava, né, um pouco perdido para qual clube iria, e nós passamos a jogar no Flamengo, que inclusive é o meu clube do coração. Então, um abraço aí para os flamenguistas, né? E então eu passei a jogar lá, joguei 2 temporadas no Flamengo, né, e depois fui para São Paulo, joguei alguns jogos no Banespa, né, no Clube Banespa, que foi até por intermédio do campeão olímpico aí, do Leandro, né, levantador também. Sim. Grande amigo meu, que é daqui também, do Centro-Oeste, né, a família dele morou muito tempo ali no Jardim Gá, né, não sei mais se mora, mas agora ele está lá em São Paulo, está no Clube Suzano, né, está desenvolvendo um trabalho como técnico, e ele jogava, e por meio dele eu consegui ir para o Clube Banespa. Fiz alguns jogos lá e depois voltei para Brasília para disputar o Campeonato Brasileiro. Fui campeão brasileiro. Olha aí, pela gente. seleção do Distrito Federal, e depois fui jogar em Minas. Aí foram vários anos jogando, foi BH, Uberlândia, passei por Unai, né, e acabei encerrando a minha carreira pela paixão pelo direito. Olha só! Eu decidi, na verdade, parar de jogar para estudar. Né, que aí foi quando eu comecei o meu curso superior em Direito, que até então eu fazia o curso de Propaganda e Marketing, até por conta de bolsa que a faculdade me oferecia pelo esporte. Em 2005 eu comecei a cursar o curso de Ciências Jurídicas, né, lá na UDF em Brasília. Sim, sim. E daí dei continuidade até hoje, não parei mais, né, e aí já são acho que aproximadamente quase 12 anos aí de formado, né, e atuando na área da advocacia. Mas, gente, como é que o cara de uma carreira de futebol, vôlei, como é que o cara sai do esporte para o direito? Como é que foi essa transição aí? O que te levou a pensar no direito? O que acontece? Na época, né, o vôlei ele não dava muitos recursos financeiros, né? Esse foi um dos fatores. Mas, mesmo assim, o que dava, poderia continuar jogando sem problema nenhum. Só que eu sofri uma lesão na lombar, num período que eu, inclusive, estava jogando no Flamengo. E nesse período que eu tive essa lesão, eu dei aquele estalo e falei assim, peraí, e se lá na frente eu tiver uma lesão parecida e não puder jogar mais?
Sim. Eu vou sobreviver do quê? Porque até então eu ia para a escola, mas o meu interesse maior era disputar o intercolegial, né? Estudar não era muito... Não era bem aberto, né? Era mais jogar e tal, tinha toda aquela tietagem. Então eu tive aquele estado, eu falei assim, eu preciso estudar. Porque se eu não estudar, vai chegar um momento que eu vou ter que fazer trabalho braçal, Sim. vou ter que fazer outro tipo de trabalho. Não que seja desmerecedor fazer tal trabalho, mas eu tinha uma condição de crescer ali intelectualmente. Então aí decidi realmente dar continuidade aos estudos, né, e deixar o vôlei de lado um pouquinho, né? Às vezes brincava um pouco, às vezes formavam equipes amadoras, eu ia lá e também jogava junto, né? Dava uma brincada, mas a gente passa uma idade que nem a brincadeira pode mais, né? Senão não dá, né? Brincar e entrar no Tandrilax. Garantido, né? Ó, esse nome aí, isso é das antigas mesmo, porque Tandrilax, ainda tem essa marca ainda? Eu acho que é um relaxante muscular bom, né? É o melhor, né? É do nosso tempo, né? Exatamente. É Tandrilax e Metiolate, duas coisas que funcionavam na nossa época, né? Gente, que história sensacional. Gente, de primeira mão, nós estamos trazendo aqui o Dr. Ricardo Navarro, que está contando a sua saga do vôlei para o direito, apenas um pulo. E aí está aqui o nosso advogado. E aí, bom, aí o senhor foi para o direito, se formou, isso, né? Formei, aí a princípio sempre tinha muito interesse em fazer concurso público, né? Porque aqui em Brasília as pessoas transpiram isso, né? Transpiram e aspiram por isso, né? O concurso público. Então fui fazer, tentei algumas vezes, né? Não tive êxito nos concursos, mas sempre puxava muito para essa área do privado, de estar advogando, de estar ajudando as pessoas, né? As pessoas, quando sabem que você é advogado, sempre aparecem com uma causa, né? Nem sempre querem pagar os honorários, mas aparecem com uma causa. É advogado de médico, tá todo mundo querendo uma consulta, né? Exatamente. E de graça. Exatamente. Aí entra aquela veia também que como o senhor sabe, também sou pastor, sim, então entra aquela veia pastoral e você acaba ajudando abraçando, abraçando. Então comecei a advogar e depois que eu entrei na Seara, abri o primeiro escritório junto com uma professora, uma grande criminalista. Hoje ela não atua mais na área da docência, né? Mas continua aí pegando algumas causas, mas nós abrimos esse escritório em Brasília, né? O escritório foi muito promissor, muito, muito bacana, mas chegou um momento que começou um pouco de desgaste em relação a recebimento de honorários e tal, e aquilo pesou e a gente decidiu então finalizar ali a parceria, né? Cada um ir para o seu lado. Eu sempre falo que ela é minha irmã do coração, né? Nunca perdemos o contato, né? Chama Ione, hoje ela está na comissão de prerrogativas lá do DF, né? Ajudando ali o pessoal do sistema carcerário, né? Que eles necessitam e tal, enfim, alguns cometeram crimes, né? A gente tem aquele conceito de, não, tem que ficar preso mesmo, mas alguns ali, né, precisam, e na verdade é uma garantia constitucional, sim, deles, que eles tenham o direito à sua defesa, né? O direito à sua assistência jurídica. E ela está ali protegendo esse direito, né? Não só dos advogados atuarem, né, nesse direito, como também dos presos poderem pleitear esse direito. Então nós terminamos e eu decidi seguir a carreira sozinho, larguei a área criminal, fui para a minha área que eu sempre fui apaixonado, que era a área de tributos, né, do direito tributário, e desde então comecei a atuar nessa área e agora estou me estabelecendo aqui, né, em Valparaíso. Era para ter me estabelecido anteriormente, né, mas por conta aí da pandemia, do Covid, né, acabou ficando muito restrito o acesso às pessoas, então eu decidi trabalhar home office até que isso tudo passasse, eu pudesse estabelecer um escritório aqui em Valparaíso e poder ajudar aí os comerciantes, os empresários, né, na questão tributária, na medida do possível. Olha, gente, de vôlei ao direito e do direito à área tributária, Dr. Ricardo Navarro certamente é uma figura emblemática, viu? Porque não só a gente está vendo a dedicação, né? A escolha, que mudar de profissão, assim como ele mudou, eu não diria do dia para a noite, mas com certeza foi uma mudança radical, né, gente? Do vôlei
pro direito, pra toga, né? Inclusive, doutor, uma coisa que, já que o senhor falou sobre pandemia, né? A gente sabe que a pandemia mudou muita coisa, Sim. muitas práticas, né? A gente já tem aí a teleaula, temos a telemedicina, né? E a telejustiça, né? Vai ficar, vai permanecer? Olha, até então o judiciário está funcionando num sistema híbrido, né? Algumas audiências, sim, elas estão sendo feitas por videoconferência, né? E, inclusive, muitos advogados e os serventuários da justiça já se adaptaram muito bem, né? Porque foi uma coisa muito rápida, né? Nós tivemos que nos equipar em nossos escritórios, né? A gente não tinha câmera, às vezes, da sala de reunião para fazer uma videoconferência, mas a gente precisava agora de uma câmera ou usar o próprio celular, né? Pessoal, porque você estava numa audiência ali que tem o seu certo sigilo, né? Não podem participar muitas pessoas, só as partes envolvidas. Então a gente teve que se adaptar. Hoje em dia isso aí já está mais fácil. Inclusive, eu acho que tem até uma certa dificuldade em retornar aos atendimentos presenciais, né? Então, assim, nós não saímos da pandemia, isso é notório, uma questão, né? É absoluto, né? A gente precisa ainda, né, preservar, ir nos lugares usando máscara, higienizar as mãos. E no judiciário tem esse mesmo conceito. O que acaba perdendo muito, não é muito a minha área mais, né, é exatamente no direito criminal, onde nós precisamos estar com os assistidos, né? Nós precisamos, às vezes, conversar com os nossos clientes e, às vezes, isso fica um pouco limitado por conta do aparelhamento mesmo, né, do judiciário e, às vezes, do aparelhamento do advogado. Alguns advogados, até de uma certa idade, eles têm que contratar coaching, têm que contratar técnicos para auxiliá-los a mexer em câmera de celular, mexer em câmera webcam, né? É uma coisa muito difícil, uma inovação que nós fomos obrigados, né, a nos adaptar, mas até então tem dado tudo certo, né? O próprio judiciário, ele muitas vezes auxilia, né, o advogado que tem essa dificuldade, né, porque eles têm lá o seu aparelhamento de técnicos já contratados, né, para esse tipo de serviço, mas eu acredito que isso não vai ser algo que venha a acabar, não vai ter fim. Eu acho que vai acabar sendo talvez uma opção, uma faculdade, né, ou você faz presencial ou você faz por videoconferência, mas isso daí vai permanecer aí no nosso... É uma mudança que veio para ficar, né? Uma mudança que veio para ficar, exatamente. E a gente sabe que nessas audiências, né, videoconferências, gente, algumas coisas saem meio do controle. Tem uns casos aí meio interessantes. O senhor já deve ter participado de muitas audiências. Nas suas audiências, aconteceu alguma coisa fora do comum? Não, aconteceu comigo. Sério? Não, pera lá. Essa aí, como é que foi, doutor? Aconteceu comigo. Eu estava numa audiência de conciliação. E assim, quem está em casa não bota o terno completo. Ninguém nunca faz isso, né? Não bota o terno completo. Você está na sua mesa, a câmera vai pegar você daqui para cima, né? Você está com terno, gravata e às vezes bota uma bermuda, às vezes está com calor. Fica à vontade, né? Fica à vontade, você está na sua casa e tudo mais. E eu esqueci esse dia que eu estava de... não, doutor! E assim, a minha filha também estava em casa e eu não tinha falado para ela que eu estava em audiência. Aí ela abriu a porta do escritório para falar comigo. Aí eu peguei e falei, não, filha, papai está em audiência. Só que aí na hora de fechar a porta eu levantei. Levantou para fechar a porta. Eu tava de bermuda. Aí quando eu voltei, a mediadora, ainda bem que foi com a mediadora, sabe? Não foi com a juíza. A mediadora tava rindo, eu falei, desculpa, eu esqueci que eu tava, não, doutor, não tem problema e tal. Ainda brincou, ainda bem que o senhor não estava de cueca. Tava de short. Mas apareceu aí recentemente um juiz aí do tribunal de cueca.
Tô sabendo aí que apareceu aí. Apareceu, tá até divulgaram. Claro que eu não conheço, não foi nem aqui em Brasília, nem no Goiás, mas a assessora sentando no colo do juiz. Ih, rapaz, apareceu muita coisa, né? Muita gente aí ficou com as calças curtas. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo, né? Na verdade, tudo na vida tem seus prós e seus contras, né? E aí, esse é o risco. Mas aí depois a pessoa começa a ficar preparada, né? E já não dá mais esses graves, né? Mas acontece muito. Acontece nas melhores famílias, né, gente? Programa Palavra Franca, gente, hoje recebendo aqui o doutor Ricardo Navarro. Ele é do direito, operador do direito, né? Um grande líder também, ele é líder também aqui na cidade de Valparaíso. Esteve agora, uma curiosidade, precisa saber, ele esteve agora advogando na Câmara Municipal de Valparaíso, né? Como é que é direito, tributária e agora agir no campo político, doutor? Como é que é essa... Na verdade, lá não era muito o campo político, né? Apesar de ser na Casa Legislativa, né? A nossa atuação era com o direito legislativo. Ah, sim. Né? Então, como que a Câmara ela é formada? Ela é formada através do seu regimento interno. Né? Então, a nossa obrigação era sempre estar preservando a aplicação do regimento interno, orientando os vereadores, né? Orientando os assessores. Eu e a advogada, a doutora Robéria Almeida, que também estava comigo lá, nós ministramos um curso, juntamente também com os outros serventuários da Casa Legislativa, que são mais antigos, né, para os novos assessores sobre processo legislativo, né, como que o regimento funciona. Então, assim, eles cresceram muito, né? Tivemos até um feedback dos alunos de que o curso foi muito bom, o curso teve uma excelência. Então, assim, a nossa atuação, vamos dizer que era muito mais como consultores legislativos do que necessariamente como advogados. Sim. Né? Só que nós estávamos contratados como advogados para atuar. E qualquer outra demanda que surgisse relacionado à Câmara, né? Não necessariamente na individualidade de cada vereador, mas no complexo da legislativo casa, né? Total, a gente atuaria entrando em defesa, brigando na justiça, respondendo ao Ministério Público. Né? E isso a gente atuava juntamente com o escritório, né, de Goiânia, que era o doutor Danúbio, né, que ele, na verdade, era que nos contratou para estar à frente aqui de Valparaíso nesse pleito. Inclusive, quero mandar um abraço ao doutor Danúbio, que já esteve nessa bancada, o qual nós aguardamos aqui. Viu, doutor Danúbio? Um abraço, estamos aguardando o senhor novamente, viu? Gente, mas ele também, e aí eu queria abrir um assunto aqui, que vi e me chamou muita atenção, que é o direito de resposta. Quando, inclusive, é uma das pautas mais atuais, a internet hoje virou um campo sem lei praticamente, né? Faz-se de tudo, e aí estamos trabalhando aí o marco da internet, direitos, mas eu me deparei com um assunto muito interessante, o direito de resposta. Quando alguém, né, ou um cidadão, né, tem seu nome envolvido numa matéria que talvez não condiz com a verdade, e aí entra o direito de resposta. E o doutor, né, já é conhecido também nessa área, e ele terminou ficando famoso aí com a matéria aí, que eu até vi pela televisão, quero até dizer, parabenizá-lo na sua atuação. Direito de resposta. Para os nossos telespectadores, doutor, o que constitui um direito de resposta? O famoso nem tanto, né? Mas... Não, o cara é famoso aqui, ó. Quando falou em Navarro, só tem um aqui. Então, eu digo, só pode ser ele. É meu amigo. Ó, gente, esse cara é meu amigo, ó. Mas o que acontece? O direito de resposta ele é uma garantia abarcada na Constituição Federal. Né? Ali no artigo 5º, no inciso 5, ele prescreve que toda pessoa que sofrer qualquer tipo de ofensa, ela tem o direito à resposta na mesma proporção de que ela foi ofendida. E o que quer dizer isso? Se você, num telejornal, das 9 horas da noite, alguém vincula uma matéria dizendo que você furtou uma caixa de leite,
e aquela matéria não era você na matéria. Então, naquele mesmo horário, o telejornal vai ser compelido a fazer uma matéria dizendo que não, o Jaimilson não furtou uma caixa de leite naquele local, não era ele. Então, esse é o direito que você tem de pedir a resposta. Sim. E, em contrapartida, o meio de que vinculou aquela propaganda ou aquela notícia, aquela matéria, ele vai ter que se retratar. Então ele tem, quando você tem o direito de resposta, ele tem a obrigação de retratação, de retratar, e como eu enfatizo, tem que ser da mesma forma, no mesmo horário e com o mesmo tempo de vinculação. Então, se teve 30 segundos da matéria, eles vão ter que se retratar com 30 segundos naquele mesmo horário. Muito né? E hoje existe uma lei, né? Hoje, desde 2015, existe uma lei, que é a Lei 13.188, que ela regulamenta como se dará essa retratação. Sim. Então, todos os procedimentos. Então, se houve uma matéria que veio ofender, levantar algo falacioso, inverídico, ou até mesmo fake news, né? Que é a palavra que é usada agora na modernidade, fake news. Então, se aquilo não condizer com o que realmente é, o que a pessoa é, o que a pessoa fez, ela tem o direito de pedir, né? Tem que deixar claro aqui que a emissora ou a televisão, ela não vai espontaneamente, né, dizer que, não, peraí, eu fiquei sabendo que não é, eu vou falar. Não, você tem que fazer um requerimento formal para que, inclusive escrevendo até a matéria, né, para dizer que não foi aquilo, que o que aconteceu foi exatamente o que estava escrito ali, levantando provas e tudo mais, e eles têm que fazer essa retratação pública. Olha só. E interessante, doutor, certamente você que está nos assistindo aí, que já viu alguém passando por isso, quem sabe até você já passou por isso também, né? Uma curiosidade, doutor, o cidadão comum, ele pode fazer esse pedido direto à emissora, ao canal que publicou a matéria, ou ele precisa da assistência de um advogado? Não, ele pode fazer isso sem a necessidade de constituição de um serviço jurídico, né, de um advogado. Porém, como se trata de uma legislação específica, na maioria das vezes o advogado ele tem mais conhecimento, mais tato para poder ingressar e fazer esse pedido. Tem o caminho, né, caminho das pedras. Exatamente, o caminho das pedras. Mas se a pessoa ela tem esse conhecimento, ela pode fazer o requerimento, né, para a emissora, e ela pode ser atendida ou não. Né? Ela não sendo atendida, ela pode constituir um advogado para entrar com uma ação contra a emissora. Aí entra danos morais, né, dependendo do que foi, também danos materiais, né, e danos à imagem. Né? Interessante. E aí há o caminho de ir direto à emissora ou ir à via judicial. Na via judicial, só com advogado. Só com advogado. Então, que fique bem claro. Você que, quem sabe, conhece alguém, né, que já passou por isso, quem sabe está passando, ou até você mesmo, é interessante entender. Você até pode entrar com requerimento na emissora, né, ou no canal. Porém, via de regra, não vão respeitar, que dificilmente eles atendem um cidadão comum. A gente tem que ser sincero, né, doutor? Exatamente. Programa Palavra Franca fala a verdade. Então, dificilmente. Então, o caminho, né, não sendo atendido, você pode fazer, claro, mas não sendo atendido, o caminho é ir para a justiça. E indo para a justiça, a figura do operador do direito, o advogado, é essencial. Você tem o direito. Isso aconteceu aqui em Valparaíso, né? Aconteceu com alguns clientes, inclusive que eu pude atendê-los, né? E o caso talvez que tenha ficado mais aí em voga foi esse que eu acabei dando a entrevista, né? Na emissora de televisão, que foi um restaurante, né? Aqui da nossa região. Houve um incidente ali na frente do restaurante e atribuíram o incidente ao proprietário do restaurante. E, na verdade, o proprietário nem sequer estava presente no restaurante. Então, nós juntamos as provas, nós mostramos para a emissora que
ele não era a pessoa que eles estavam acusando, né? E foi a acusação de um crime, né? Então eles tiveram que se retratar e eles fizeram isso sem qualquer reclamação, mesmo porque nós levamos provas muito concretas, né, para que eles pudessem fazer essa retratação, e eles fizeram a mesma matéria, no mesmo horário, dizendo que eles tinham errado, né? Foram, na verdade, muito receptivos, né? Eu até não esperava que fosse uma recepção tão boa assim, mas o editor-chefe veio e falou comigo, né? Nós fizemos a matéria mesmo no mesmo dia à noite, né? A reportagem veio aqui, nós recebemos ele no escritório, levamos até o restaurante, eles fizeram ali as filmagens, fizeram a chamada e deu tudo certo. Graças a Deus, o meu cliente saiu aí ileso, teve a sua retratação, né? E as pessoas puderam ver que ele não teve culpa de nada. Ou seja, escutar a história pela metade e não conferir dá nisso, né? Dá problema. Exatamente. Dá problema, um problemão. Doutor Naval, mas o senhor também é tributarista. Sim. Tributarista. Doutor, nessa área dos tributos, e uma coisa que está muito em voga também agora, a gente sabe aí que essa briga aí de tributos federais, tributos estaduais, e a gente termina chegando num assunto muito comum a todos, a gasolina, né? A nossa gasolina. E aí estão aí com essa briga aí, tira tributo federal, tira tributo estadual, a gasolina continua aumentando. Uma curiosidade, o senhor acha que nós temos assim um futuro promissor em relação ao nosso preço da gasolina? Será que nós vamos conseguir abaixar esse preço, doutor? Olha, na gasolina incidem diversos tributos, né? Esse que é o grande problema. O governo federal, ele teve essa consciência de zerar alguns impostos. Federal. Só que o imposto que tem maior incidência na gasolina é justamente o ICMS combustível, que é o imposto de circulação de mercadoria em cima da gasolina. E esse é o que onera mais, o que eleva mais o valor do preço da gasolina na bomba. Sim. Né? Porque ele vem para os postos de gasolina com preço, né? Com o valor do imposto, só que quando ele vai ser passado e repassado para a gente, o posto também tem que ganhar alguma coisa. Sim. Então ele coloca mais um valor, que seria o valor dele de lucro. Sim. Né? Então, se o Estado reduzisse essa alíquota do ICMS, o posto não elevaria tanto o valor de lucro dele e a gente teria uma redução nos combustíveis. Só que isso é uma briga infinita, né? Porque nenhum Estado quer perder o seu receita, rendimento, né? Sim. A sua receita. E isso o governo federal ele pôde abrir mão disso. Né? Só que os estados não querem abrir mão. Então fica nessa batalha e, na verdade, isso é um campo muito escuro. A gente não sabe, né? Na verdade, muita não tem coisa como dar a certeza de que realmente a gente vai ter uma redução na gasolina ou vai ter um reajuste a menor, né? Ou se o Estado resolvendo verdadeiramente abaixar o ICMS, os postos também vão baixar a gasolina, né? Porque tem que ser um trabalho em conjunto. Sim, né? sim. O Estado falar, olha, a gente vai reduzir, aí vai reduzir a alíquota, mas vocês têm que reduzir também o valor, porque eles não têm a obrigação, né? Sim. De reduzir o valor. Eles podem querer lucrar 200% para abastecer no posto quem quiser. Não é obrigado, né? Não é obrigado. Então, a ideia é essa, né? Mas essa é uma discussão que está sendo levantada, né? Estão tendo muitos debates governamentais aí na área política. A gente sabe que a política é um campo minado, né? Então não tem como a gente dar uma certeza de que, não, Agenilson, a previsão como um posicionamento técnico meu, a gasolina vai baixar daqui a 6 meses porque os estados estão querendo fazer isso. Não tem como a gente prever isso. Mas eu tenho a esperança de que isso aconteça, né? Tomara. Até porque aqui não é o país das maravilhas, mas que tem história nesse país. Tem história, aqui bastante. Tem história. Bom, o doutor Ricardo Naval, gente,
ele é essa pessoa, né? Que está sempre disponível, né? É uma pessoa competente, tem o seu trabalho reconhecido na cidade de Valparaíso, né? Vai certamente estar disponibilizando o seu escritório para você que precisa de alguma assessoria jurídica nessa área, e hoje está aqui batendo papo conosco no programa Palavra Franca. Doutor Ricardo, uma coisa que o senhor falou aí eu me lembro do senhor, o senhor também atua em área de liderança na cidade, o senhor também atua na cultura aqui, né? É a impressão minha ou o senhor já trabalhou com cultura também aqui? Sim, na verdade, assim, a minha família, ela tem uma veia artística muito forte. Tá no sangue já, né? Desde do meu avô, né, pai do meu pai, o Carlos Navarro de Andrade, ele foi ator da Globo, ele foi dublador, né, ele chegou a trabalhar com os Trapalhões. Olha aí. Né, ele trabalhou na TV Tupi, antiga TV Tupi, né, lá no Rio de Janeiro. Ele fazia era radionovela. Ih, rapaz, isso é antigo, hein? Radionovela. Né, ele atuava. E assim, a gente sempre teve essa veia na área artística. Meu pai chegou a trabalhar no Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi 10 anos ator profissional, né, no Rio de Janeiro. Então a gente, no início ali da minha vida, né, da minha infância, eu tive muita proximidade, né, com isso, né, tanto que hoje tem o meu tio, o Sérgio Navarro de Andrade, Luiz Sérgio Navarro de Andrade, ele é dublador, bem como meu primo, filho dele é dublador também e diretor de cinema, Márcio Navarro de Andrade. Então a gente sempre teve essa veia. E quando eu vim para cá, né, eu sempre gostei muito de cantar, né? E eu louvo muito na igreja, né? Na verdade eu nem canto no campo secular, mas muito na igreja, e cheguei a estar cantando em muitos lugares, né? Até com composições próprias de alguns músicos, né, que estavam sempre conosco, e a gente levava o evangelho, isso mais por prazer, não por profissão, né? Sempre foi um hobby muito, muito prazeroso, né? Tá fazendo isso. Então, essa foi mais a área cultural onde eu me envolvi, foi mais essa, né? E em alguns momentos também eu tive a oportunidade de gravar um filme, inclusive com o falecido Sandro Sarandi, que ele quis fazer um filme aqui, ele me convidou, então eu atuei em algumas imagens, nem cheguei a ver o filme, não sei se o filme foi publicado. Sério? Nós fizemos as filmagens, né? Ficou muito bacana, foi muito divertido também. E sempre que possível eu estava envolvido aí vamos fazer um teatro ali, deixa que eu vou na escola, coisa desse tipo. E isso foi me dando uma repercussão, né, um conhecimento com as outras pessoas, né, de diversas áreas. Né? Não só a igreja, né, por estar levando a palavra, conhecer aí muitos irmãos, mas também fora da igreja, né, muitas pessoas que se sentiam à vontade em estar participando e tudo mais. Então a minha área cultural desenvolveu nesse sentido. Aí depois eu conheci o que hoje é vereador, Jorge Recife. Abraço, Jorge. Né, que sempre foi envolvido também, é músico, ele músico profissional, né? Uma pessoa muito competente, desenvolve projetos aí fantásticos aí em Valparaíso e também Brasília, né? E eu me juntei a ele para poder dar o apoio, né? O apoio jurídico na área cultural, né? Que aí agora tudo que eu faço em qualquer tipo de área eu envolvo a parte jurídica para poder dar o apoio, porque essa que é realmente a minha profissão. Cara, que legal. Ele tem uma capacidade de atuar de uma área para outra, gente, assim, fenomenal, né? E cultura, direito, né? Tributos, né? Doutor, uma pergunta também, e aí eu quero aproveitar, gente, e mandar aqui um abraço para os nossos telespectadores lá de Goiânia, né? Nossa amiga Gilva, um abraço, Gilva. Gilva está sempre ligadinha aí conosco, sempre assistindo. Maravilha. São Paulo, temos o Isaac lá em São Paulo. Temos em Manaus, um abraço, viu? Manaus, Minas. Olha, nós temos telespectadores lá em Patos de Minas. Eu quero mandar um abraço para toda... uma cidade sensacional. Patos de Minas, um abraço, viu, pessoal? Mas voltando aqui, hoje nós estamos recebendo, aqui no programa Palavra Franca, o doutor Ricardo Navarro de Andrade.
E aí essa curiosidade que eu queria fazer, essa pergunta que eu queria fazer, doutor, Navarro é um sobrenome brasileiro? Não, o que acontece? O meu sobrenome não é só Navarro nem Andrade. Ah, tem mais? É Navarro de Andrade. Sim, Navarro de Andrade. É um sobrenome composto. Então, assim, pelo que eu tenho conhecimento, pelas histórias que já me foram contadas, Navarro é espanhol, né? E Andrade é português. Então, essas duas famílias, que à época não era família Andrade, era família Andradas, e era Navarras. Então, elas se juntaram e ficou Navarro de Andrade. Então, foi a junção de duas coroas, né, de dois reinados, né, para instituir essa família. Então, é uma família muito antiga, Navarro de Andrade. Inclusive, há 3 dias atrás, eu encontrei, na verdade, um primo do meu pai, ele tem 84 anos hoje, que é filho do irmão do meu avô, e ele nos encontrou, a família que foi constituída Navarro de Andrade, só que em São Paulo. Olha aí. E é uma família gigantesca. Então, o meu avô é nascido em Joinville, né, no sul. Então, a família tem boa parte dos irmãos, né, da segregação dos irmãos, São Paulo, outra parte no sul, outra parte aqui no centro-oeste, uma boa parte no Rio de Janeiro. Olha aí, família grande, hein, essa família? Grande. Só que, assim, boa parte dessa família não se conhece. Sim. Né? Não se conhece. Tanto que esse primo do meu pai me encontrou através do Instagram, né, que são as maravilhas das redes sociais, da internet, né? Da internet. Então ele conseguiu encontrar, a gente fez um contato, né? A pessoa muito agradável, conhecimento também fantástico. E meu pai não o conhecia e eu acabei fazendo esse elo, link, né? eles conversaram e já marcaram. Meu pai vai estar na Bienal agora em São Paulo, né? Bienal do Livro, Internacional do Livro em São Paulo agora, ele é escritor e ele vai estar lá. E já marcou o encontro com o primo dele. Olha aí! Né? Então, assim, fantástico, uma coisa maravilhosa. Então, o meu sobrenome é isso. Né? Então, assim, às vezes o meu avô falava muito, ele tinha essa máxima que ele falava que era assim, que Navarro existem milhares, Andrade existem centenas, mas Navarro de Andrade é uma família só. Olha, exclusividade. Então, assim, não tem outro, né? Então, assim, tem outras pessoas que... Tem até um jogador de futebol agora, Rafael Navarro, né? Que eu não sei se ele está jogando no Botafogo, mas ele não é meu parente, porque ele é só Navarro. Sim, não tem o Andrade. De Andrade. De Andrade, entendeu? Sim. Então, assim, para identificar os meus parentes é Navarro de Andrade. Tá vendo aí, produção? É por isso que eu recebi um puxão de orelha, tá? Já vou passar, é Navarro de Andrade. Corrigindo aí, né? Entendi tudo agora. Doutor, que papo sensacional, gente. Receber o doutor Ricardo aqui é muito bom. A gente espera certamente trazê-lo mais vezes, porque a conversa aqui, se deixar, nós vamos até amanhã, viu? Tem assunto aqui para mais de metro. É verdade. Mas eu quero mandar um abraço especial, gente, para o meu amigo Leandro, da Lune Design, que está cuidando aí da nossa página, né, do programa Palavra Franca. E eu quero mandar um abraço a todos os nossos seguidores. Gente, aproveita e acompanha nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e acompanhe nossas entrevistas. Programa Palavra Franca toda sexta-feira, a partir das 21 horas. Bom, agora esse momento agora, a gente vai descobrir um pouquinho mais, né, da personalidade, do pessoal do nosso convidado. É o quadro que a gente chama Ping Pong, onde a gente faz perguntas que são mais particulares, né, sobre o nosso convidado. E hoje, esse descendente aqui de espanhóis e portugueses, né, Navarro de Andrade, corrigindo aí, doutor Ricardo Navarro. Pai, né? Pai, o senhor é pai também, né? Sim, sou pai. Como é o nome? Giovana Ferreira Navarro de Andrade. Da herdeira. Um abraço aí para Giovana, que certamente
né, vai seguir aí os conselhos aí do pai. Vai querer ser advogada também? Já falou? Já sabe ela que ela vai ser veterinária. E ela fala isso desde os 4 anos de idade. Então você vai ser veterinária. Já está decidido, né? E a mãe é da área também de saúde, então não saiu da linha não, família. né? Muito bem. Um abraço aí também para a doutora Daniele. Doutora Daniele. Muito obrigado, doutora Daniele, pela audiência. Certamente ela está nos acompanhando. Mas nesse momento agora nós vamos fazer umas perguntas que são bem pessoais agora, para conhecer um pouquinho do nosso convidado. Hoje aqui na nossa bancada, o doutor Ricardo Navarro de Andrade. Carioca, gente. Olha, engraçado, gente, quem fica observando, o Centro-Oeste, ele traz muita gente de fora e consegue adaptar. Mas eu já observei que o carioca, ele não perde o sotaque, não. Perde não, né, doutor? Perde não. Já até tentei. Mas não dá. Por causa do jornalismo, inclusive. Sim. Porque não, você chia muito. Você tem que falar menos chiado. Eu tive que fazer um curso para tentar chiar menos. Sério, doutor? Não deu certo. Tá no sangue, né? Tá no sangue, né? A gente identifica um carioca de longe, né? Só o chiado já diz tudo. Eu tive lá numa cidade chamada Guaratiba. É Guaratiba, se não me engano? Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Sensacional. Pousada MK Tour. Um abraço lá pro pessoal da MK Tour em Pedra de Guaratiba. Mas agora no quadro Ping Pong nós vamos saber um pouquinho mais do Dr. Ricardo Navarro de Andrade. Doutor Ricardo, com certeza algum amigo que está nos assistindo aí, algum cliente, resolve fazer um jantar, um almoço e convidar o senhor. Qual é o prato do Dr. Ricardo Navarro? Esse prato não pode faltar. Churrasco, né? Rapaz, carioca e churrasco tem tudo a ver, né? Se não tiver churrasco, uma feijoada ele satisfaz. Também, né? Engraçado, gente. Feijoada é padrão, né? Feijoada é padrão, né? Engraçada. Feijoada e Rio de Janeiro tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E detalhe, são feijoadas lá padrão, né? Não é qualquer uma, não. É padrão. A feijoada carioca, ela é sensacional. Deu até água na boca. Enquanto eu mando um abraço para o nosso patrocinador, Hélio, lá da Casa de Vida Eventos. Um abraço, viu, Hélio, meu amigo? Muito obrigado aí pela parceria com o programa Palavra Franca. Doutor Ricardo Navarro, o prato é churrasco, não é? Ou feijoada, ele já falou. Agora, doutor, um filme que o senhor assistiu, né, gostou e pode recomendar para os nossos... Olha, eu já assisti alguns filmes assim, eu gosto muito de filme de ação, mas eu acho um filme que tem uma mensagem fantástica, um filme já antigo, chama A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. Que é com Tom Hanks. Esse filme eu acho que ele tem uma mensagem bastante forte, né? E tem um filme agora também, voltado mais assim para o lado da fé, né? Que é O Milagre da Cela 7. Olha aí. Que também anota aí, pessoal. Muito bom de assistir, que tem uma mensagem. Eu gosto de filme que, mesmo sendo de ação, que tem uma mensagem ali, né? Que a gente possa refletir. Muito bem. O Milagre da Fé e o Milagre da Cela? Da Cela 7. A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. E o Milagre da Cela 7. Anota aí, pessoal, e confere esse estilo, porque certamente é sensacional. Doutor Ricardo, e um livro? Um livro que o senhor leu e gostou? Aí não posso falar um livro técnico, né? Aí já tá né? O Estudo de Direito Tributário foi um livro que eu gostei muito. Sério? Mas as pessoas não vão querer ler. Mas tem um livro sensacional, né? Inclusive eu sou um pouco assim suspeito de falar, mas o nome do livro é A Lenda de Crinon. É um livro excepcional, um livro que tem uma mensagem também muito forte, né, que conta uma história de um rapaz que ele é especial e essa história se desenvolve de uma maneira bem interessante, né? E eu digo que eu sou um pouco suspeito porque o autor do livro é o meu pai, né? Tudo a ver, mano. Antônio Navarro de Andrade. Legal. E esse livro realmente está fazendo muito sucesso, né? Ele já foi aí indicado para alguns prêmios e é um livro que vale a pena a leitura.
Como A é que é o nome? Lenda de Crinon. A Lenda de Crinon. Anota esse título aí, pessoal, e procura ler, porque eu também já vou pedir para promoção aqui encontrar esse livro. A Lenda de Crinon. Crinon, muito bem. Ele também, gente, canta, toca, né? É pregador. O homem tem assim uma capacidade de atuação enorme. Doutor, uma música que essa música tem tudo a ver com o senhor. Tem uma música chamada A Marca da Promessa. A Marca da Promessa. Né? Do Ministério Toque no Altar. Essa música eu acho que ela marcou um período. Tem outras músicas, né, que vem marcando assim, e como eu escuto muito músicas cristãs, né, essa realmente foi um período que me marcou muito assim na minha fé, né? A Marca da Promessa. A Marca da Promessa, Toque no Altar, né? Indicação aí do nosso amigo Dr. Ricardo Naval. Você continua tocando. Você tinha uma banda, né? Eu tenho. Tem a banda ainda? Qual é o nome da banda? Os rapazes que tocam comigo, né? É o Ministério de Louvor Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Né? Agora a gente não está levando muito nome, né? Deu realmente uma esfriada por causa da pandemia, a gente não podia ir às igrejas. Aí passou por aquele live, né? Fazer live, mas para mim aquilo não é a mesma coisa. Não né? Gosta de sentir o calor das pessoas ali, transmitir a unção e receber também, né? Então ficou um pouco frio, mas nós estamos voltando, né? Estamos também abertos para a agenda, né? Para a gente poder tocar. Passa o contato aí, aproveita lá para passar o contato aí. É o meu telefone mesmo, né? É o 61992297331, né? A gente pode levar aí a banda na sua igreja para pregar, né? Para poder tocar, para poder ministrar o louvor e adorar a Deus, né? Que é o mais importante. Eu acho que eu vi vocês tocando num evento. Vocês tocaram no Aviva? Tocamos no Aviva, foi fantástico. Sensacional, né? Nós fizemos ali também a abertura da Cassiane. Cassiane, Né? E foi assim, foi muito bom, porque no Aviva tinham 20 mil pessoas. Nossa, né? Que sensacional, né? E quando a gente não tinha tocado com uma quantidade de pessoas tão grande, e quando nós chegamos ali foi realmente impactante. Sensacional, né? Foi sensacional, foi um negócio bem assim, uma experiência inesquecível. Inesquecível. Aviva Valparaíso, aguardem! Logo, logo ele estará de volta, viu, gente? Doutor, e uma frase que essa frase o senhor sempre usa nos seus discursos, nos seus sermões. Uma frase que essa frase, quando a gente escuta, essa frase é do Dr. Ricardo. Bom, eu uso muito uma frase bíblica, né? Que diz assim, que onde estiverem 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Então, eu gosto muito de, em todas as minhas pregações, começar com esse texto. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que Cristo ele está presente no momento em que você está congregado. E não importa se você está congregado com 1.000 pessoas, 100.000 pessoas. Basta você estar congregado com 2 ou 3, que Jesus Cristo vai estar presente. Então essa é a minha frase, é a frase que eu mais gosto e é a frase que eu sempre dou início às minhas pregações. Legal, sensacional. Interessante, gente, nesse tempo de pandemia, em que as pessoas procuraram, né, o auxílio espiritual, mas mais através da telinha da internet, né, esse aconchego, e aí, né, me veio que essa colocação, não posso deixar de perguntar para o senhor. A gente sabe que a telejustiça, mas será que depois dessa pandemia o teleculto vai continuar também, doutor? Eu acho que vai continuar, Emilson. Acho que algumas pessoas, ainda mais aquelas de mais idade, né? Elas ainda estão muito preocupadas em sair de casa, né? Porque afinal de contas você está colocando em jogo, em risco a sua vida. Sim. Né? E por mais que nós tenhamos fé, por mais que a gente esteja firmado em Cristo, eu acho que ninguém está preparado para morrer.
Né? Com certeza não. Né? Ninguém quer, né? As pessoas falam assim, não, eu quero ir para o céu, eu quero para minha morada perto de Cristo e tal, mas quando chega o momento que a sua vida está realmente à beira do abismo, você fala assim, não, Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho, né? Deixa eu usufruir agora mais. Agora não. Então, assim, essas pessoas, na verdade, elas precisam que o teleculto permaneça, continue, porque elas não vão à congregação, né? Elas vão estar impossibilitadas. E isso também você acaba atingindo pessoas que estão em lugares extremos, que realmente não tem uma igreja que ela possa ir perto. E você pode levar a palavra até ela. Então eu acho totalmente correto, totalmente palpável dar continuidade do teleculto. Muito bem. Gente, esse é o doutor Ricardo Navarro de Andrade, né? Que tem certamente aí essa grande audiência hoje no programa Palavra Franca, que nós estamos muito satisfeitos, muito alegres de recebê-lo aqui nessa noite, doutor. Esperamos que volte com certeza outras vezes. Nesse momento, né, sendo muito grato ao senhor pela sua disponibilidade de estar aqui, nós disponibilizamos nossas câmeras agora para suas considerações e suas pontuações finais. Sim, eu na verdade é que agradeço o convite. Né, fiquei muito honrado em estar participando do programa, né, que se houverem outras oportunidades eu me coloco à disposição para nós estarmos discutindo outros assuntos. E eu quero agradecer também a todos que acompanharam até agora, né, esses 45 minutos aí do bate-papo, que pra gente passou muito rápido. Rápido demais, né? Eu acho que a gente continuaria conversando. Com certeza. Mas foi maravilhoso. E é isso. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Que todos tenham um final de semana incrível e que a presença de Deus esteja sobre cada um de vocês que estão assistindo esse programa. Em nome de Jesus. Gente, nesse encerramento, eu quero lembrar de uma pergunta que eu fiz no início. A gente conhece das histórias em quadrinhos o personagem Coelho Pernalonga. Mas eu quero advertir a vocês uma frase que está sendo muito usada aí no nosso tempo, inclusive no meio político. A verdade liberta, e somente a verdade liberta. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Uma curiosidade: o coelho pernalonga, na verdade, ele foi criado originalmente como uma lebre. Levou esse nome porque o seu criador terminou adaptando aí as circunstâncias da época, meados de 1960, 1970. Mas, para sua informação, como aqui o programa Palavra Franca, Pernalonga, na verdade, nasceu como uma lebre e não como um coelho. É só uma curiosidade, tá bom, gente? Tchau, pessoal. Eu encerro dizendo: semana que vem tem mais. Lembre-se, apenas a verdade pode libertar de qualquer cadeia, prisão ou cativeiro, ainda que ela seja dolorida, mas a verdade sempre liberta. São palavras do Senhor Jesus. Tchau, pessoal, até semana que vem. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal.